Olá, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Café com Visão. Estamos num ano muito especial. Esse é o ano das portas abertas. Sabe, um solteiro, quando ele começa a orar e pedir, Senhor, me dá uma varoa, eu quero casar, e de repente as portas se abrem. O que leva um solteiro a crer piamente que ele vai casar é a preparação dele. E aí, quando essa porta se abre, que ele percebe, puxa, Deus me deu uma pessoa, eu vou me casar. Ali você vai perceber que vai chegar boleto, conta, tribulação e tantas outras coisas. Eu quero treinar você nesses dias aqui a ter uma consciência, uma percepção de portas abertas. Quando você crê que vai chover, o que você faz? Você não vai sair da sua casa sem um guarda-chuva, porque você crê piamente que vai chover. Então, se você crê que as portas vão se abrir, você deveria já se preparar para viver o tempo das portas abertas. Eu me lembro quando eu era líder de célula, as coisas não aconteciam, não rompiam, e Deus me disse: o que você está esperando para se preparar para a colheita? Eu disse: não tem colheita, eu faço evangelismo, as pessoas não vêm. Eu faço programações, as pessoas não vêm. Por que eu vou crer que haverá uma grande colheita se nem as pessoas que estão comigo eu posso contar com elas? E Deus me disse: você está com um problema seríssimo de visão. Quando as coisas são claras para você, automaticamente você se prepara, se organiza, se programa. E eu me lembro que naquela época Deus me disse: treine a sua célula para virar uma rede. E ali simplesmente eu abri mão do que eu estava fazendo ali e nem dei muito valor se tinha visitantes, não tinha visitantes. Eu foquei para treinar líderes. E ali eu fiz uma escola de líderes dentro da minha célula. Eu cheguei a ter 8 líderes em treinamento. Qual foi a consequência disso? Ali nasceram pastores, multiplicação, foi um grande mover de Deus. Mas eu estava triste porque eu fazia evangelismo e as pessoas não se achegavam. O problema não era o evangelismo, o problema não era a estratégia. O problema é que eu não estava percebendo que as resistências que eu estava enfrentando é porque Deus queria abrir uma porta. Eu estava insistindo numa porta e Deus queria abrir uma outra porta. Então você precisa entender que Deus é Ele que abre portas e Ele também fecha as portas. E a porta que Ele abre, simplesmente ninguém pode fechar. Eu quero desafiar você a buscar o Senhor esses dias, sensibilidade. O homem, ele faz planos, mas a resposta final vem de Deus. Existem muitas pessoas frustradas e sem favor, sem prosperidade. Mas por quê? Porque estão insistindo numa porta que Deus não quer abrir. Existem portas muitas vezes que não se abrem porque não é o tempo de se abrir. E você fica insistindo. Seja uma pessoa sensível a Deus. Perceba quais são as portas que Deus deseja abrir. Eu sei que eu, como líder de célula naquela época, eu escrevi até um livro, um manual sobre a minha palavra, lançarei a rede. Fiz escola de evangelismo criativo, formação de líderes, levantei recursos financeiros, fiz muitas coisas, porque eu percebi que Deus vai abrir essa porta. E eu comecei já a me preparar. Então, solteiro que crê que Deus abriu uma porta de se casar, será que eu vou casar? Não tem essas crises, porque é muito real que essa porta vai se abrir. Então compra o guarda-chuva. Você que é empreendedor, se prepare, tenha uma visão, um processo, como que eu vou contratar pessoas, onde vai ser o meu negócio, como que eu vou ampliar, como vai ser as redes sociais, como é que vai ser a contabilidade, como vai ser o processo, como vai ser a gestão, quais vão ser os departamentos, mesmo que você não entenda nada, porque você não precisa de nada, somente fé. A fé sem obras, ela é morta. Então, quando você tem fé que a porta vai abrir, automaticamente você vai fazer o quê? Você vai se posicionar. Vocês sabem da minha história. Minha esposa, nós tivemos 4 abortos. E aí nós não tínhamos esperança nem fé que nós iríamos. A gente orava sem esperança, orava sem fé. E a Bíblia diz o quê? Que a fé sem obras, ela é morta. Então uma fé que não tem raiz em Deus, não produz um posicionamento. O que eu percebi? Eu estava orando sem crer, porque as minhas raízes eram uma raiz incrédula, desanimada, frustrada, ferida, decepcionada. E quando eu entendi que meu problema não era o aborto, era entre eu e Deus, eu fui buscar Deus, ter experiência com Deus, fluir em Deus, declarar a palavra, chamar a existência, aconselhamento, ajustar a minha visão. Quando isso aconteceu, por incrível que pareça, a gente começou até a comprar roupa de neném antes que a Flávia engravidasse. O que aconteceu?
ela engravidou. Então presta atenção, se você crê que Deus vai abrir portas, se posicione, pode comprar a roupa do neném. Pode empreender, pode estudar, pode meditar. Pastor, eu só tenho uma célula com 6 pessoas. Pode treinar essas pessoas que vai virar uma rede. Então perceba, entenda, compreenda. Deus já liberou a palavra. Por exemplo, Pedro pescou a noite inteira. A porta estava fechada. O Senhor aparece e ele simplesmente só posicionou, manifestou obra daquilo que ele cria. E ali as portas se abriram e houve uma grande colheita. Então eu vou dizer para você, perceba, esse é o ano das portas abertas. Deus te abençoe e não se esqueça, a favor de Deus, à sua disposição, mas perceba qual que é a porta que vai se abrir. Deus te abençoe.